E aí, vamos começar essa análise com uma ideia bem provocadora. E se o nosso mundo digital, sabe, com essa distração sem fim, fosse na verdade a materialização de uma definição bem antiga sobre o que é o inferno? Parece loucura, né? Mas vamos mergulhar nisso. Olha, pode esquecer aquela imagem de fogo e enxofre. A definição que vai guiar a gente por aqui é essa. Não se trata de dor física, mas de uma festa. Uma festa que simplesmente não acaba. E é justamente por nunca terminar que ela mostra o seu grande problema, o seu vício, um vazio que está ali escondido. É uma metáfora, assim, poderosíssima para a nossa experiência online. Essa ideia vem de um filósofo romeno chamado Constantin Noica. Ele usou essa definição para diagnosticar uma espécie de condição espiritual moderna. O mais incrível é ver como essa ideia se encaixa de um jeito quase assustador na própria arquitetura da nossa vida digital hoje. E aqui está a genialidade da coisa, o pulo do gato. Em romeno, a palavra petricere não quer dizer só festa. Ela também significa passagem do tempo. Então, o inferno seria, ao mesmo tempo, uma diversão que nunca acaba e também um simples e interminável passar do tempo, onde, no fundo, nada de relevante acontece. Então, o ponto central é este. O inferno, na visão de Noica, é essa condenação a um presente que não acaba e que não tem sentido. É uma sequência sem fim de momentos, de estímulos, de ações, um e depois do outro, e mais isso, e mais aquilo. Só que isso nunca se soma para formar uma conclusão, um portanto. É só agitação sem propósito nenhum. Tá, mas para entender de vez por que essa festa sem fim é um problema, tipo um inferno, a gente precisa dar uma olhada na estrutura básica que o Noica propõe para uma vida com significado. Ele dividiu isso em 3 partes que são fundamentais. Primeiro, temos o indivíduo. Bem simples, somos nós. A pessoa de carne e osso, o eu, que vive, que sente, que age no mundo. Logo depois, vem as determinações. Basicamente, são as coisas que a gente faz, o trabalho, os posts nas redes sociais, as conversas, as criações. São as nossas ações, as manifestações do nosso ser no mundo. E por último, talvez o elemento mais importante de todos, o geral. Esse é o sentido maior, o propósito, aquele valor que conecta todas as nossas ações e dá para elas uma direção, um significado. E aqui a gente vê como o sentido é criado. O indivíduo age, certo? E essas ações se alinham com um propósito maior. Essa circulação, esse fluxo entre o eu, o que se faz e o porquê se faz, que gera uma vida que a gente sente que é plena, que tem significado. Mas, e o que acontece quando o geral, ou seja, o sentido, desaparece? Noica chama essa condição de catolita. É como uma doença espiritual, em que a pessoa continua agindo, produzindo coisas freneticamente, mas sem nenhum propósito que una tudo isso. É a pura agitação no vazio. Agora vamos pegar esse diagnóstico e aplicar ele direto no design do nosso ambiente digital. É exatamente aqui que a filosofia de Noica se mostra uma ferramenta de análise assim, incrivelmente atual. A cultura mais tradicional sempre teve pontos finais, né? A última página de um livro, o fim do jornal. Esses momentos de finitude davam um tempo para reflexão, para síntese. A tecnologia moderna, por uma questão de design, aboliu isso. O scroll infinito, o autoplay, é a própria arquitetura da festa que nunca acaba. A nossa interação com o mundo digital é toda governada por verbos puros, sabe? Ações imediatas sem nenhuma reflexão. E o primeiro é esse, rolar. Uma ação motora, sem parar, incessante. Em seguida, clicar. Outro impulso. Uma decisão binária e instantânea. Não tem muito espaço para hesitar ou para ter nuances. Curtir. De novo, uma ação imediata. O Noica diria que aqui faltam os advérbios. Não existe um botão para curtir com ressalvas ou curtir depois de pensar muito. A ação é crua, é direta. E, finalmente, compartilhar. Essa sequência toda de ações cria uma ilusão muito poderosa de que se está participando, de que se está vivo. Mas, segundo a lógica de Noica, isso é apenas um consumo de vida, uma energia gasta sem construir nada que realmente dure. Essa festa infinita, super acelerada, acaba gerando outras doenças do espírito, como Noica chamaria. Vamos dar uma olhada em mais algumas patologias que surgem direto dessa nossa vida hiperconectada. A oretita é a doença da velocidade errada. E na sua forma mais aguda, ela é a impaciência. Soa familiar?
A cultura do breaking news, das notificações que não param, da exigência de uma reação imediata para tudo, é a tirania do agora. E este slide resume tudo perfeitamente. A gente vê a catolita, a falta de sentido no scroll infinito. A oretita, o ritmo errado nas notícias urgentes. A toditita, a falta de individualidade que nos transforma em estatística para o Big Data. A toditia, a recusa do indivíduo que aparece naquele anonimato tóxico dos comentários. E por fim, a acatolia, a recusa do sentido, que é a própria explosão de informação sem nenhuma síntese. É um diagnóstico completo da nossa condição digital. Ok, o diagnóstico é bem sombrio, né? Parece que estamos presos nesse inferno digital. Mas a filosofia de Noéca não só diagnostica, ela também sugere um caminho, uma forma de encontrar a saída. E a saída não é simplesmente a negação, o tal do detox digital. Isso seria só mais uma forma de doença, a recusa em participar. A verdadeira tarefa é bem mais difícil, mas também mais recompensadora. É aprender a impor um fim, a criar um sentido, por conta própria, dentro desse caos. Aqui está a chave de tudo. A salvação, a saída desse inferno da distração, está na nossa capacidade de pegar esse fluxo maluco de informações e transformar em sentido. É deixar de ser um consumidor passivo de dados para se tornar um criador ativo de significado. É reintroduzir o geral na nossa vida digital. E assim a gente termina essa análise com uma pergunta para reflexão. Em um ambiente que foi meticulosamente projetado para nunca ter fim, para manter a gente engajado para sempre, como é que se encontra a força e a sabedoria para, de forma consciente, escolher parar? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para a nossa liberdade espiritual na era digital.